Fala, meu povo, tudo bem? Comigo está tudo muito bom, espero que com vocês também. Sejam bem-vindos à nossa nova sala, nosso novo ambiente, né? Esse final de semana eu andei mexendo um pouco aí no programa que eu utilizo para fazer as gravações e acabei descobrindo essa ferramenta bem bacana que dá a possibilidade da gente jogar aí no fundo a imagem referente ao conteúdo que a gente vai trabalhar nas aulas, né? Então achei interessante, gostei. Ainda estou mexendo, vendo o que é que dá, como acho que dá para perceber, eu estou um pouco moreno, mas eu não estava na praia, tá bom? Estou seguindo a risco, fique em casa. Então é mesmo uma questão de iluminação e talvez, quem sabe, até a qualidade, né, da webcam do meu notebook, tá? Mas sem mais delongas, o nosso novo ambiente agora, né, eu coloquei o nosso QR Code aqui, ó, tá? Acho que dá para todo mundo ver aqui, pronto, ok? E abaixo continua lá no rodapé o tema, na verdade o capítulo que nós estamos trabalhando nessa aula e o subtema que nós iremos trabalhar no dia de hoje, tá bom? Então, como vocês já foram avisados, essa nossa aula ela está sendo gravada, então não vai adiantar vocês deixarem dúvidas. Caso surja alguma dúvida em relação ao vídeo, vocês, por favor, me procurem lá no grupo do WhatsApp, mandem a pergunta, que eu vou lá e tirar a dúvida para vocês, tá bom? No mais, ó, aguenta aí só 4 segundinhos que eu estou de volta para a gente começar o nosso conteúdo, tá bom? Pronto, ó, nós aqui também houve uma pequena mudança, né? No nosso layout também do PowerPoint, que é o programa que eu utilizo para fazer essa tela, tá? E hoje o nosso conteúdo, iniciando aí o capítulo 5 do livro, nós iremos falar sobre as estruturas geológicas, especificamente do Brasil, né? Mas já dá para contemplar aí as outras estruturas que existem, tá bom? Então, inicialmente a gente precisa destacar o que são essas estruturas geológicas. As estruturas geológicas, elas são uma representação do relevo que a gente poderia associar a um amontoado de rochas. Eu até costumo falar para os meninos, quando estou trabalhando esse conteúdo em sala, que as estruturas elas seriam uma espécie de coletivo de rochas. Então, se porventura houvesse um coletivo para rochas, seria exatamente estrutura geológica. Então, o que acontece? Quando eu tenho um conjunto, um grupo, né, um amontoado de rochas em uma determinada região, aquele amontoado vai representar uma estrutura geológica. E aí as estruturas geológicas, como vocês podem observar, eu já destaquei aí em amarelo, elas podem ser de 3 tipos diferentes. O que nós chamamos de escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. São os 3 tipos de estruturas que existem e que compõem a crosta terrestre, tá? Então nós vamos estudar cada um dos tipos específicos e basicamente entender quais são as características que representa cada um deles. Vamos começar aqui pelos escudos cristalinos, tá? O primeiro ponto que seria necessário a gente sempre associar é de qual tipo de rocha a gente está falando quando estudamos um determinado tipo de estrutura. Então, quando o estudo for sobre rochas magmáticas, como a gente pode ver aqui nesse segundo tópico, ele sempre fará referência aos escudos cristalinos. Quando nós estamos falando de rochas sedimentares, o próprio nome já ajuda a ligar a formação das bacias sedimentares. No caso específico dos dobramentos modernos, na grande maioria das vezes, eles se encontram também sobre rochas magmáticas. Mas, diferente dos escudos cristalinos, não é a presença da rocha magmática que define esse tipo de estrutura geológica. A gente vai chegar lá e vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Outro ponto importante da gente destacar aqui é que não só de rocha magmática é formado os escudos cristalinos. Existe a presença de rochas metamórficas, sedimentares, porém em uma quantidade bem menor, tá bom? Quando a gente fala aqui tipo formado por rochas magmáticas,
a gente está falando da maior composição dela, ou seja, do predomínio da presença de rochas magmáticas. Então vamos lá começar pelos escudos cristalinos. Não é à toa, galera, que eu costumo colocar os escudos cristalinos como o primeiro tipo de estrutura aqui para a gente analisar. Por quê? Porque esse tipo de estrutura ela foi a primeira que surgiu no nosso planeta. Okay? Então, quando a gente fala de idade, os escudos cristalinos se apresentam como as estruturas geológicas mais antigas presentes na crosta terrestre. Além de serem as mais antigas, como eu coloquei aqui nesse primeiro tópico, elas também são rochas bastante resistentes ao processo de erosão. Então, quando nós tivermos uma questão ou um texto se referindo a essas rochas, no caso, as estruturas de escudos cristalinos, é importante você entender essa dinâmica, que além de serem as estruturas mais antigas que nós podemos encontrar na superfície terrestre, elas também são as estruturas mais resistentes ao processo erosivo. Como eu já havia falado anteriormente, esse tipo de estrutura ela é formada basicamente por rochas magmáticas. Seguindo aqui a nossa ideia, é importante destacar que a formação desse tipo de estrutura ela também está ligada ao surgimento de outros elementos que compõem o nosso planeta, como, por exemplo, a atmosfera e também a incidência de chuva. Então, vamos entender o que eu estou querendo dizer aqui. Quando houve o resfriamento das rochas magmáticas, e esse resfriamento deu origem aos escudos cristalinos, vai haver uma grande liberação de gases devido a esse resfriamento. Esses gases eles serão responsáveis, lá, digamos assim, primeiramente, a formação da atmosfera do nosso planeta. Claro que uma atmosfera ainda primitiva, não nos moldes que nós conhecemos hoje. E vai ser exatamente esse acúmulo de gases que vai possibilitar a formação de nuvens e, consequentemente, de chuvas. Também não no mesmo modelo que a gente tem hoje, tá? Estamos falando aqui de algo ainda de bilhões de anos atrás, ainda muito primitivo. Então, o que nós temos? O resfriamento dessas camadas de escudos cristalinos, elas vão liberar gases. Esses gases vão ajudar na formação da atmosfera e, consequentemente, na incidência de chuva dentro do nosso planeta. Elas são encontradas, na verdade, os escudos cristalinos são exatamente o tipo de estrutura de onde se extrai os minerais. Ou seja, são exclusivamente nesse tipo de estrutura geológica onde acontece a atividade de mineração, já que são nessas áreas que se formam as reservas minerais. E esse é um ponto importante que vocês devem considerar, galerinha. Quando ele falar, tipo, uma questão que traz um texto, um gráfico, uma reportagem ou uma imagem se referindo à atividade de mineração, vocês não podem marcar outro tipo de estrutura que não sejam os escudos cristalinos. Fica atento nessa hora aí, tá bom? Outro ponto é entender que essas reservas elas podem ser encontradas ainda muito próximo da superfície ou mais no interior do nosso planeta. Alex, como assim? É simples. Lembra que eu falei para vocês lá no início que as rochas magmáticas elas formam os escudos cristalinos. Se a gente voltar a aulas anteriores, a gente conversou que as rochas magmáticas elas podem ser extrusivas, quando se formam na superfície, e elas podem ser intrusivas, quando elas se formam no interior do planeta. Então, se nós temos dois grupos de rochas magmáticas em locais distintos, também seria óbvio que as estruturas geológicas formadas por esse tipo de rocha também ficassem em locais distintos. Acho que é simples da gente entender. Então, essas reservas minerais, a gente tanto pode encontrá-las próximas à superfície, que aí nós iríamos definir como uma reserva externa, tá? Consequentemente, onde se extrai os minerais abundantes. E nós temos também as reservas internas, aquelas que ficam mais no interior do nosso planeta,
de onde são extraídos minerais raros, tá? Então fica bem atento nesses pontos que são geralmente os mais cobrados quando uma questão fala sobre escudos cristalinos. Entender que ela é a mais antiga e mais resistente, que ela é formada basicamente por rochas magmáticas, que a sua formação também ajudou na formação inicial da atmosfera e na incidência de chuva, e que são nessas áreas que nós extraímos os minerais, ou seja, são nessas áreas onde encontramos as reservas de minerais, que podem ser superficiais, de onde se extrai os minerais abundantes, ou podem ser internas, de onde se extrai os minerais raros. Beleza? Seguindo aqui a nossa explicação, nós vamos chegar nas bacias sedimentares. As bacias sedimentares, como o próprio nome já diz, são estruturas formadas principalmente por rochas sedimentares, que a gente já conversou em aulas anteriores. Depois eu indico que você dê uma revisada nesse material, caso não lembre das características de cada um desses grupos, tá? Um ponto importante é que essas bacias sedimentares, elas são de formação mais recente. Então, contrária à ideia do que nós vimos em relação aos escudos cristalinos, essas têm uma formação mais antiga. Mas um detalhe, quando eu falo de formação mais recente, ainda é na casa de 2 bilhões de anos, tá, galera? Ela é mais recente quando comparada exatamente com os escudos cristalinos. Mas nós temos bacias sedimentares aí que remontam praticamente metade da idade do nosso planeta. Fique esperto nesse sentido, tá? Essas bacias sedimentares, elas são formadas a partir de um processo que nós chamamos de litificação. Tá? Ali está um pouquinho cortado, mas foi porque eu me equivoquei, mas é de litificação, é um L. Alex, o que seria a litificação? É um nome que a gente utiliza, a expressão, um termo técnico, científico, que nós utilizamos para a consolidação, para o endurecimento, ficar sólido. Então, esse material litificou, como ele coloca aí, tá? Então, a litificação aqui, ela vai acontecer do material transportado pela água e pelo vento. A gente conversou que as rochas sedimentares, elas são resultado da agregação, da mistura, da junção de detritos, ou seja, de pedaços de diferentes tipos de rochas, tá? Então, esse material retirado, muitas vezes ele é retirado pela ação da chuva e pela ação do vento, ok? Então, esse material ele vai sendo transportado, geralmente ele sai de áreas elevadas, né, de relevos altos, e ele vai sendo transportado para uma área mais plana. Nessa área mais plana ele se acumula, ele é depositado, então ele vai acumular, e aí ao longo do tempo ele vai se litificando, né? Ele vai litificar, e seria exatamente ficar sólido, ok? São nessas áreas que nós extraímos o petróleo, ó. E aí fica o outro ponto importante de vocês entenderem. Se os escudos cristalinos, economicamente falando, favorecem a extração ou a realização da atividade de mineração, nas bacias sedimentares é onde acontece a extração do petróleo. Ou seja, são nessas áreas onde se formam as reservas de petróleo, tá? Nas bacias sedimentares. Então fica a mesma dica. Se você encontrar lá numa questão falando sobre, por exemplo, um texto sobre a Petrobras, uma imagem, né, uma reportagem de jornal, um gráfico, qualquer assunto relacionado ao petróleo, você sempre vai relacionar também esse assunto às bacias sedimentares. Existem dois tipos de reservas de petróleo. Aqui nós chamamos de reservas onshore e as reservas offshore. Bem simples de perceber. As reservas onshore são aquelas encontradas no continente, no que nós chamamos de áreas emersas, tá? Já as reservas offshore são encontradas em áreas submersas, ou seja, no litoral. Então vamos entender. Se no quintal da tua casa for encontrado um poço de petróleo, uma reserva de petróleo, ela será definida como uma reserva onshore. Agora, se é encontrado no litoral do município onde você mora, aí já vai ser considerado uma reserva offshore.
Alex, por que dessa classificação? Galera, geralmente o petróleo extraído de reservas onshore, ele é de melhor qualidade. Ele tem uma maior concentração de hidrocarboneto e, consequentemente, ele tem um tempo e uma produção de calor maior. Já o petróleo extraído de reservas offshore, geralmente ele tem uma qualidade menor, ele tem uma menor concentração de carbono e ele precisa de um processo de industrialização mais demorado para que você possa fazer ou produzir algum tipo de fonte de energia, tá certo? De combustível ou qualquer outro ponto, tá bom? Então seria basicamente essa diferença, mas no futuro não tão distante, a gente vai estar estudando sobre reservas de petróleo e aí eu explico para vocês melhor como que funciona esse petróleo. E para a gente finalizar aqui, nós chegamos nas reservas, nas estruturas de dobramentos modernos, tá? Essas estruturas, elas são as que apresentam a formação mais recente no nosso planeta. Por isso que eu coloquei de formação atual, ok? Ela é resultado do processo tectônico. Alex, como assim do processo tectônico? Ou seja, essas áreas que geralmente justificam o nome dobramento moderno, porque pode acontecer a qualquer momento, eles vão se formar a partir do movimento das placas tectônicas. Também a gente já tem um material anterior a esse que fala sobre esses movimentos. As placas elas se chocam, movimento convergente, elas se separam, movimento divergente, e elas têm uma área de atrito, que a gente chama de conservativo, ou transformante, ou transcorrente. Existem algumas denominações diferenciadas para esse movimento, tá? Só que nesse caso específico, esses dobramentos modernos são formados em áreas onde há um movimento convergente, de choque, de colisão. Por quê? Porque esse movimento ele vai jogar as rochas que estão no interior do planeta para a superfície, além de, claro, também provocar um processo, né, magmático, né, que pode chegar, inclusive, a expelir magma, lava para a superfície, que é o que eu coloquei aqui. Os movimentos internos, no caso do movimento convergente, né, eles empurram as rochas para as camadas mais superficiais. Então, toda rocha que tiver lá no interior, ela vai ser jogada para cima a partir do momento em que haja esse movimento convergente. Um ponto importante da gente destacar aqui é que essas estruturas elas se encontram nos locais que ficam entre placas tectônicas ou na borda de cada uma dessas placas. Então, quando o país ele fica entre duas placas, ele vai estar constantemente sujeito a essa atividade tectônica, o que consequentemente vai auxiliar na formação desses dobramentos modernos. Se ele não estiver entre duas placas, ele pode também estar próximo da borda dessas placas, o que também daria a ele a presença desses dobramentos modernos. Mas lembra que eu falei aqui em cima que nós iríamos fazer referência ao Brasil, tá? Por isso que eu peguei esse mapa aqui, galera. Depois, quando vocês derem um zoom na imagem, vocês vão poder observar que o nosso país ele é formado principalmente por escudos cristalinos e bacias sedimentares. Ou seja, os dobramentos modernos aqui, eles não existem no território brasileiro. É isso mesmo. O nosso território ele é formado por escudos cristalinos em menor quantidade, aproximadamente 36%, por bacias sedimentares, que é a maior concentração da nossa superfície, do nosso território, que corresponde a praticamente 64%, e o que nós temos são dobramentos antigos e não modernos. Então, professor, se lá na prova ele falar de dobramentos antigos, vai estar certo? Sim. Por quê? Porque há milhões de anos atrás, lá na era Cenozoica, o Brasil tinha, na verdade, o território que hoje corresponde ao Brasil, havia atividade vulcânica. Então, nós tínhamos, principalmente nas áreas de borda do país, a presença de dobramentos modernos.
Isso para a época. Só que quando a gente entrou em um período de descanso, porque nós não temos mais essa atividade, eles foram ficando antigos. Então, o que nós temos são dobramentos antigos, que não chega sequer nem a 2% do território brasileiro, mas de dobramentos modernos, não. Mas esse é um assunto que nós veremos em aulas futuras, tá bom? Bem, galera, agora eu vou fazer a transição para a gente colocar aqui os finalmente da nossa aula, né? Deixa eu só aqui ligar o teclado, pronto, tá? E eu, sinceramente, espero que os senhores e as senhoras tenham entendido a ideia do conteúdo. Como eu falei no início, se não tiverem entendido, fiquem à vontade em me questionar lá no grupo do WhatsApp. Ou se também preferirem mandar pelo privado, fiquem também à vontade de fazer, tá bom? No mais, galera, um abraço muito grande. Obrigado pela companhia. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai trabalhar muito para melhorar a cada dia. E logo, logo, a gente se encontra por aqui para dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Valeu, fica com Deus e até a próxima aula, se ele permitir. E eu acredito muito que ele vai permitir. Valeu, galera. Obrigadão, tá? Tchau, tchau.